Mas no Rio caixeiro. você trampava com outra coisa? Ah, sim, eu era vendedor de shopping. Eu era vendedor no Rio Sul. Comecei trabalhando em loja de rua, na Camping Tour, ali na Bolívar, posto 6. Aí, quando eu peguei experiência, me transferindo pro Rio Sul. E aí, no Rio Sul, eu trabalhei na Surf Skate, Camping Tour, Anonimato. E aí, eu tinha essa vida de trabalhar em loja, fazia faculdade à noite. Cheguei a cursar Direito e depois Jornalismo, mas não me formei em nenhuma porque... Aí, já que estava viajando com banda, e aí eu ia ser reprovado por faltas. E essa era a minha vida. E ensaiava. E tocava, mas aqueles showzinhos super underground que você quase paga pra tocar. Sim. E aí quando eu conheço ele, começo a ensaiar com eles, e aí pinta essa oportunidade. Eu fui pra Salvador de ônibus, né? Eu peguei um busão. Eu peguei um busão sozinho, vocês já estavam lá. Quanto tempo de viagem será? Mais de um dia, 2 dias, sei lá. Nossa. A gente foi ensaiar em Aracaju. Várias histórias. E aí fui pra lá e aí, baita palco com uma baita infraestrutura na praia, com luz, com som, porque a prefeitura que bancava tudo e ainda teve cachê. O melhor cachê das nossas vidas. E ali, ó, pra mim o primeiro, no caso. Então, tipo, eu falei, cara, é isso que eu quero pra mim. Eu quero ganhar minha vida assim. Aí eu volto pro Rio. Aí, no caso, o Júnior Meira já não volta. Eu volto pro Rio, sozinho, pro AP, que era do pai do Júnior, em Copacabana. Os meus pais, a minha família, tinham ficado em Salvador. E o Júnior Meira, por que não voltou? Ele não voltou... Eu não sei, eu acho que talvez ele achou que não é fácil, né, cara? Tipo, você ir pra uma outra cidade pra tentar a vida de uma banda de rock é um negócio que tem 99,9999 de chance de dar errado. Sim. E eu acho que ele achou ali que não ia rolar, sei lá, e resolveu ficar em Salvador mais um tempo e tal. E aí, quando eu volto, eu tô lá no apartamento e falo, cara, o que eu vou fazer? Eu tava sozinho, o irmão dele também tinha voltado, não lembro exatamente. Teve um dia que eu me vi sozinho no apartamento do pai do cara. Eu não queria voltar pra Salvador de jeito nenhum. Eu falei, eu quero realizar meu sonho, o que eu vou fazer? Não tenho banda, não tenho lugar pra ficar e não quero voltar pra Salvador. Foi aí que eu comentei isso com o Romã. E aí o Romã falou, cara, eu tô com uma banda, eu tô com um projeto. Aí já era o Osteobaldo, né? Porque era a época que todo mundo cantava em inglês, todo mundo, né, fazia metal, queria ser ou Sepultura ou Angra, né? Eram nossas referências. E aí eu tive a sacada de falar, cara, a gente tem que começar a cantar em português pra ontem. E parte da banda que eu tocava não embarcou na minha. Falou, não, a gente quer continuar com o nosso estilo. O único que embarcou foi o PG, que é o batera. Aí eu comecei a montar uma nova banda. Aí eu falei, então tá, então o PG vem comigo. Chamei o Léo, que eu já conhecia, ele topou na hora. E aí eu fiz a proposta de tocar percussão. Aí ele me falei, chama e fala, só que só tem um problema, já tem baterista, eu era baterista. E aí ele, com uma visão, o Romã sempre teve uma visão muito, assim, muito à frente do tempo. A visão dele musical, de enxergar as coisas. Ele falou assim... nunca me falou isso, hein? Não, nunca falei. Vocês falaram que iam falar coisas aqui que nunca tinham falado. Ele tá começando. A história do pai dele eu também fiquei sabendo agora. Olha aí. A gente nunca tinha falado sobre isso. E aí... Não, mas não é só porque a pessoa viaja 20 anos juntos no ônibus. 30 anos de história que você vai saber Sim, a sobre o pai pessoa dele. vai saber. Vai saber, é né? super normal as pessoas não se conversarem assim. Eu, por exemplo, quem é essa menina aqui? Não sei. Não, até hoje nunca conversei com ela. Bom, e aí o Romã vira pra mim e fala, cara, você quer entrar na banda, só que tem baterista. Mas eu acho que a banda, ela tem que ter uma coisa muito mais brasileira do que ela tem. Você não quer testar tocar percussão? Eu falei, pô, eu sou baiano, né? Todo baiano toca percussão. Já nasce tocando percussão. Sabe, pelo menos sabe as batidas. Você vê, você vai no Barradão, vê um jogo do Vitória, tem um molequinho lá de 4 anos. Como assim? Tipo, ele não sabe falar e toca percussão. Toca percussão e aí aprende a falar mamãe, né? E aprende a falar, ó, madeira! Não, mas... E o rufo da conga, Aí eu falei, cara... Aí minha bateria, eu gostava muito de usar rotontom. Rotontom são uns tons de... mais tipo agudos. tipo de alumínio. Que dá um médio, assim, um som mais médio. Que é um som mais parecido com timbales de percussão. E aí eu já falei, vou usar os rotontons no primeiro ensaio como timbales. E o primeiro ensaio que a gente fez naquele estúdio, não sei se foi o Fórum, em Botafogo. O primeiro ensaio que a gente fez, que eu toquei percussão, o primeiro ensaio que eu toquei percussão na minha vida. Puta, a gente já se empolgou, a gente saiu pulando quando Foi animal. A banda tinha um som pesado e combinou muito com o lance dos timbales e tal. E aí a gente falou, puta, é isso. Mas já com música autoral? Já. Já.
Já. E aí eu entro oficialmente no Osteobaldo, banda que a formação era eu na percussão, PG na bateria, que também seria do Tijuana, Roman, Léo na guitarra, que também seria do Tijuana depois. O vocalista era o Johnny, vocalista do Osteobaldo. O vocalista e principal letrista do Osteobaldo era o Johnny. E aí formamos o Osteobaldo. E aí lançamos 2 discos por multinacionais. Fomos Jô Soares, Xuxa. Aí começa realmente a nossa história de músico. Caramba, então vocês já estavam viajando com o Osteobaldo. Isso tudo que ele tá falando já era 96. 96. E aí a gente consegue assinar com a MCA, que depois virou Universal Music. E aí a gente lança o primeiro disco e a MCA, pra nossa sorte, explode Claudinho e Bochecha. Sabe? Tchurururu. Então todo mundo queria o Claudinho e Bochecha. Um beijo, Bochecha. E aí o pessoal do... Primeiro artista estourado pela MCA no Brasil, Claudinho Bochecha. Que vendeu 1 milhão de CDs, já era CD na época. Só que aí a gente se deu muito bem, porque todo mundo queria o Claudinho Bochecha. A Xuxa queria o Claudinho Bochecha. Todo mundo. Todo mundo queria o Claudinho Bochecha. Só que aí a gravadora falava, Que tá, que mas a dá pra levar o gravadora Osteobaldo? E aí a gente ia. Então a gente fez Xuxa, a gente fez Programa Livre, a gente fez Jô Soares. Soares na gente- entrevista mesmo, no sofá, não é só o musical. Muito A gente bom. começa no SBT Tá ainda. maluco, cara. No Sim, SBT. sim. E o Serginho Grossman também ainda no SBT. Também no SBT ainda. O Altas Horas a gente foi com o Tijuana, mas com o Exatamente, Osteobaldo programa livre. era programa livre. Volta. E aí- Oi? Volta. Já. 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 E aí é isso, aí a gente lança 2 discos, começa a tocar um pouquinho em rádio, mas o Osteobaldo não... Tipo assim, apesar de... A gente deu de presente pro Jô Soares uma boneca inflável. Não, a banda era sem noção, A enfim. banda era totalmente sem. Mas a gente entrou com aquelas Isso que pirocas ano- no palco, que ano lembra? foi? Você lembra das pirocas do palco? E a gente entrou com umas pirocas enormes no palco. Não, umas paradas meio sem noção. Que ano que era? Abrindo o show 96. de uma banda que tava 96. lançando disco. É uma loucurada. E aí a gente vem pra São Paulo em 98 com o Osteobaldo pra gravar o 2º disco, porque o Rio de Janeiro, o Circo Voador tava fechado. A Rádio Fluminense- Cidade, que era a única rádio rock, virou pop. A Fluminense, que era a rádio Fluminense de acabou. Niterói, também acabou. O último apaga a luz, vamos pra São Paulo ficar alguns meses e ver o que rola. Exato. E estamos aqui até hoje, mas aí a gente lança o 2º disco e aí o vocalista do Osteobaldo, Johnny, decide voltar pro Rio. E aí a gente conhece o Egípcio. Abordamos ele também na cara dura, na Que a gente feira não dos- queria parar. A gente Lógico. tinha 2 opções. O que a gente faz? Ou a gente volta pro Rio, Cada um vai pra um canto. ou a gente continua investindo. Pô, cara, eu falei, a banda tá pronta. E vocês já estavam encaminhados, Vamos atrás de caramba. um vocalista, porque a ideia era ter um vocalista pra fazer o 3º disco do Osteobaldo. Exatamente. E aí a gente conhece o Egípcio numa feira do surf, aí a gente aborda Só um rolê ele. aleatório, Não, mas né? a gente viu o cara cantando Foi e falou, tudo mano, aleatório. vamos abordar. E a gente abordou ele na caruda, ele ficou até meio desconfiado. Depois ele me contou que numa hora eu falei assim pra ele, pô, anota meu telefone, ele falou, tô sem caneta. Porque ele já conhecia o Estobaldo, né? Ele conhecia o Osteobaldo, mas ficou assim, pô, esses carioca me abordando. Esses caras tão querendo que eu entre na banda. E eu lembro que eu falei, anota meu telefone. Ele falou, tô sem caneta. Eu falei, peraí que eu arrumo. E aí eu fiz, e arrumei uma caneta e depois ele me falou que ele tinha uma caneta Depois no bolso. ele falou que ele tinha... Porque a galera Tava andava com desconfiado. caneta porque Ele não tinha queria celular. meio que... Tá desconfiado. Mas aí ele entra pra banda, só que quando ele entra pra banda, apesar de todo mundo ser do Osteobaldo, só o fato de trocar o vocal já era outra proposta. Outra coisa. Porque ele era mais melódico, ele tinha outro E as timbre letras de também, voz. né? Que o Johnny era o principal escrevia letrista. tudo, a gente perdeu o letrista. Se bem que com o Tijuana ele fez várias parcerias de sucesso. Ele já tinha essa pegada do Tijuana? Ele já tinha no Na vocal? verdade, eu acho que ou o não? Tijuana ele trouxe um pouco do Osteobaldo pro Tijuana. Só que o vocal do Egípcio era muito diferente do vocal Ah, do é? Johnny. E aí a gente começa a gravar, o 3º disco do Osteobaldo, já pela Virgin, aí o Rick já tava com a gente. O Rick tava com a gente desde o Osteobaldo, mas como produtor. Agora ele contrata a gente, porque ele tava na Virgin. Rick Bonadio. Rick Bonadio. A gente conhece o Rick Bonadio em 96 no primeiro disco do Osteobaldo. Porque quando a gente vai gravar o primeiro disco do Osteobaldo, tinha ele na percussão. O outro, a guitarra do outro parecia Pantera. Então era mó... Rick E aí... no estúdio Raiz. Isso, total. O estúdio que ele gravou os Mamonas, lá na Rua Pedro, no Tremembé. Tremembé. E Zona aí, Norte é nóis. a minha... Você é da ZN? Sou Também- ZN, também sou total. ZN. Ah, ZN. É Tamo nóis. junto. Aí a minha irmãzinha, a Luana, que agora é médica... A minha irmãzinha, a Tem Luana, 5 que tem anos. 30 anos. Se eu tive essa... Aliás, parabéns, Lulu. Você agora é psiquiatra, tá aprovada. Boa, Muito bom. Lulu. Luana Laureta, psiquiatra. Trata seu irmão. É, preciso. Ela tinha o disco do Mamonas. E aí no Mamonas eles tinham forró, tinham música pesada, era mó miscelânea, Sim. né? Aí eu pego o CD, olho e produtor, Rick Bonadio. Aí eu sugiro pros caras, falo, vamos atrás desse cara aqui.
E aí eu sugiro na gravadora e a gravadora vai atrás dele e a gente conhece o Rick assim, vem pra cá em São Paulo em 96 gravar com ele. Aí começa a nossa relação com o Rick, em 96. Acaba que o Rick, ele também acaba contratando o Tijuana e acaba produzindo todos os discos do Tijuana. Ele estoura o Tijuana. Ele faz o E Tijuana. cria o Império, Midas. Sim, porque nessa época aí, ele descobre o Mamonas, né? Produz o Mamonas, sim. que vira Sim. um dos maiores fenômenos da história da música brasileira. E aí o Rick Bonadil vira o Rick Bonadil, né? Então, que a Faz gente o nome conhece. dele na praça. Agora, o louco é Exatamente. que a gente tava gravando o terceiro disco do Teobaldo, e aí eu chego pros caras no estúdio uma hora e falo, rapaziada, isso aqui não é o Teobaldo, isso não aqui é tinha a outra ver. banda. A gente tem que... O a gente nome, tem que- né? O eu nome falei, já não eu batia falei, com o som. A gente não tem que lançar o terceiro disco do Teobaldo, a gente tem que lançar um primeiro disco de uma banda nova. E aí eu quase apanhei. Como é Eu que lembro é? o PG pulou em cima de mim. Essa informação como é que chega, né? Do nada, vamos mudar. Pô, tá maluco, todo mundo Mas legado. era muito claro. Nosso público, porque a gente tinha um público, só que não era mainstream, era um público mais segmentado. Não, vai abrir mão do nosso público, não, a gente tem que fazer como o Barão Vermelho, o Cazuza saiu, continuou o Frejá, Cidade Negra, saiu o Ras Bernardo, entrou o Tony Garrido, e eu bati na tecla e eu me lembro que o Rick tava vendo todo aquele imbróglio ali, eu brigando com todo mundo, né? Que eu sempre tive uma tendência a querer impor minhas ideias. Mas eu melhorei. Muito. Mas eu melhorei. Melhorou. Melhorei. E aí o Rick, que tava só observando, ele falou assim, eu acho que o Roman tá certo. E ele tem uma visão. O Também. Rick é muito visionário também. E aí a gente vai atrás de nome, né? Então vamos procurar um nome? Vamos. E aí todo mundo foi atrás de nome. A gente tinha uma influência muito grande já de música latina na época. O Román trazia muita coisa das bandas mexicanas, Que eu ia pra Buenos argentinas. Aires e lá todo o cenário latino tocava e aqui não chega por causa da barreira da língua. E aí eu começo a trazer muita informação de bandas latinas que aqui... Tipo, reggaeton já? Ou era Não, salsa? o reggaeton depois, mas eu trazia mais assim, mais uma latinidade mesmo. É difícil até de VRP, explicar. lembra? VRP. Muitas bandas mexicanas. Plastilina Mosh, Molotov, A própria Divididos, né? Divididos da Argentina, que a gente regravou QVs, repaginamos a música dos caras. Enfim. E aí eu trago o nome Tijuana. Eu falo, ó, tem um nome aqui Tijuana, uma cidade do México, perto da fronteira com os Estados Unidos, ali San Diego. A molecada que não pode beber em San Diego atravessa a fronteira pra zoar em Tijuana. Então tem a latinidade do som, tem a zoeira que é o espírito da cidade. A gente E o tocou na rock? hora. E tem o rock. É isso. Perfeito. E assim É isso. aparece o Tijuana.